A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Na sequência da semana passada que falamos das sintonias mentais, hoje vamos falar um pouco dos aspectos obsessivos, lá está, relacionados com estas mesmas sintonias, mas ligados a estas mesmas sintonias através das redes sociais e não só. Vamos tentar perceber melhor um pouco sobre estas ligações que se dão mente a mente e tentar, de certa forma, atenuar, digamos, os danos que possam causar derivado ao, não ao uso, mas sim ao abuso que fazemos muitas vezes das coisas de forma impensada. No livro dos médiuns, Allan Kardec, no item 96, diz o seguinte: não se deve atribuir aos espíritos o que é obra humana, mas acreditai na sua influência oculta e constante, produzindo ao vosso redor mil circunstâncias, milhares de incidentes necessários à realização dos vossos atos e da vossa existência. Bom, a dinâmica virtual das ligações entre indivíduos, nomeadamente pelas redes sociais, molda a forma como se lida com o imaterial, como estabelecemos laços de confiança e afinidade pela palavra escrita, pela semiótica contida nas imagens, pelo que intuímos ter sido a intenção por detrás daquela mensagem, ou seja, do sentimento. Neste sentido, caros amigos, conjecturamos que os mídia sociais têm um papel na vida humana que vai para lá do que julgamos ser a sua principal função, ou seja, entretenimento e comunicação. Vai para além disso. Eventualmente, os mídias sociais também são um meio de treino da abstração. Esta constatação parece estar de acordo com a designada era conceitual que vivemos e na qual predomina o pensamento abstrato, tal como é argumentado pelo autor Daniel Pink no livro A Nova Inteligência. Estamos habituados a lidar e a compreender que vivemos numa realidade a 3 dimensões, mais uma, o tempo, ou seja, 4 dimensões no total. Porém, há mais dimensões. Estudos em física, nomeadamente a partir da teoria das cordas, explicam a existência de outras dimensões. A doutrina espírita, ou espiritismo pelo relato dos espíritos, faz-nos perceber que a alma, depois da morte do corpo, ou seja, o espírito, este perdura. A vida continua. E sendo assim, há a dimensão ou dimensões onde os espíritos marcam a sua presença. Por sua vez, os espíritos podem se comunicar através das pessoas com a chamada mediunidade, com esta sensibilidade, e que, inclusive, por variadas razões e formas, os espíritos podem se fazer sentir interferindo no nosso dia-a-dia, no dia material, ou por indução ao nosso pensamento e comportamento. Porém, a maior parte de nós não os vê, não se dá conta dessa presença ou influência. Mas se a vida na Terra tem como sentido a evolução humana, pese embora os retrocessos pelo comportamento de cada um, a tendência é que a evolução, seja ela social ou material, tenha como fim levar-nos a mais entendimento e a bem-estar. A evolução que associa ganhos éticos e intelectuais leva-nos a mais autoconhecimento, para mais autocuidado e atenção para com os outros. Assim, podemos argumentar que a expansão da capacidade da abstração, pela qual se processa a apreensão da lógica dos factos, vai ajudar a apreender a realidade espiritual, para melhor lidarmos com as dinâmicas em rede social e a rede espiritual. Fazendo a ponte, caros amigos, a evolução da tecnologia e dos hábitos ganhos leva-nos a ganhar novas dinâmicas de abstração. Contudo, há que cuidar da saúde do eu, dos desejos solicitados pelo ego doente que nos leva à busca desenfreada pela fama passageira
ao erotismo vulgar, à culpa, etc. Este assunto está muito bem tratado no livro que foi psicografado, escrito por Divaldo Pereira Franco, denominado Vivências do Amor em Família, no capítulo 3, que fala de família e obsessão. E o papel do espiritismo, neste caso, é o de esclarecer sobre factos e não de criar os factos. E isto mesmo foi debatido por Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno. E passo a citar: como sempre acontece, relativamente a factos extraordinários que o senso comum desconhece, o vulgo viu nos fenómenos espíritas uma causa sobrenatural, e a superstição completou o erro, ajuntando-lhes absurdas crendices. Provém daí uma multidão de lendas que, pela maior parte, são uma amálgama de poucas verdades e muitas mentiras. Os fenómenos espíritas dos nossos dias, mais generalizados e mais bem observados, à luz da razão e com o auxílio da ciência, confirmaram a certo a intervenção de inteligências ocultas, porém agindo dentro de leis naturais e revelando por sua ação uma nova força e leis até então desconhecidas. A questão reduz-se, portanto, a saber de que ordem são essas inteligências. Bom, caros amigos, à inteligência racional corresponde uma variada ordem de registros morais que definem o laço que se estabelece entre pessoas e espíritos. Um laço que tanto pode ser positivo, por exemplo, espíritos que nos protegem, que nos inspiram, que nos auxiliam à intuição, e também como negativo, por exemplo, como relacionado com espíritos obsessores, ou aqueles que nos perturbam, que se comprazem no mal, no mal que nos acontece, sentem prazer quando algo nos corre mal. Esses laços são estabelecidos pela nossa sintonia e afinidade espiritual e dependem da nossa elevação moral e comportamento e resultam das nossas escolhas no presente, mas também das consequências de causas originadas no passado. E aqui, caros amigos e ouvintes, é aplicada a lei de causa e efeito. Assim, como podemos ser aconselhados, como afligidos pelos espíritos da nossa rede, cabe a cada um decidir que esforço está disposto a fazer para filtrar pensamentos e moldar comportamentos para que predomine na sua rede mental, espiritual, os que o amam e não os que visam a perturbação. Nós vivemos, caros amigos e ouvintes, nós vivemos ligados numa rede global que inclui a rede social e a rede espiritual. Na primeira, interagimos a partir da materialidade das coisas, pelo que temos a ideia que dela nos sabemos defender. Na segunda, sendo intangível, tal como é o pensamento, temos de aprender a compreendê-la e a agir em conformidade, nomeadamente pela higiene de pensamentos e dieta de desejos que apenas respondem às necessidades mundanas e imediatistas do ego. Neste aspecto, a questão coloca-se ao nível da sugestão ao pensamento, pelo que temos de saber distinguir entre ajuda e perturbação. Se é intuição, inspiração, a sugestão chega-nos mediante a necessidade ou pedido de auxílio a dada tarefa ou situação. Um exemplo deste auxílio em contínuo dá-se com um processo criativo ou de desenvolvimento da ciência, em que estes, ao serem realizados pelo bem e sem domínio egóico, ou seja, pela vaidade, pelo orgulho, é apoiado, gerando bem-estar. De forma diferente acontece com as sugestões de obsessão. Estas caracterizam-se pela sugestão constante e obsessiva em torno de ideias pueris e que visam perturbar a pessoa. No entanto, caros amigos e ouvintes, há que notar que o ser humano é co-criador do seu pensamento, pelo que, a partir das suas correntes mentais, vai produzir e influenciar o seu próprio contexto na obra divina.
ao mesmo tempo que é influenciado por ela. O livro A Obsessão e Suas Máscaras trata diversos destes aspectos, nomeadamente ao nível patológico, físico, psíquico e espiritual. Este livro debate ainda algumas terapêuticas que visam amenizar ou resolver o problema da obsessão. Vamos lá ver. Comportamentos obsessivos simples, mas muito perturbadores para o próprio ou para a vida familiar, refletem-se, por exemplo, no zelo excessivo pela arrumação e limpeza doméstica, na ordenação de objetos, na compulsão, entre outros. Estes comportamentos são habitualmente assumidos como de perfeição e exigência. Contudo, quando a pessoa se torna prisioneira de vigilância e se mantém em alerta contínuo sobre si próprio e sobre aquilo que a rodeia, este estado pode ser consequência da sugestão espiritual obsessiva. Alguns casos de obsessão em estados mais avançados, como é o caso da subjugação, podem levar a pessoa obsidiada a intentar contra si mesma, a provocar danos em si e a tentar contra a sua própria vida. No entanto, caros amigos, muitas das vezes atribuímos aos espíritos responsabilidades da intervenção que não existem. É a própria pessoa, pelo desequilíbrio do seu ego relativamente ao seu self, e o seu self é o seu eu integral, que se coloca em estados emocionais de descompensação. É como se tentasse a compensação, com a qual procura mostrar a si e aos outros que ela é contrária a dado afeto. Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, refere o seguinte sobre este aspecto. Ela diz assim: religiosamente somos filhos do pecado, movidos pelo medo de errar, do inferno, do purgatório, que no espiritismo se traduziu pelo medo do chamado umbral, ainda que este exista no concreto, que é a faixa vibratória. Este umbral é a faixa vibratória onde se localizam os espíritos de mais baixa condição moral, pelo período que diga respeito à sua transição entre o plano terreno e espiritual e segundo a lei divina. Nós trocamos o diabo que nos prejudica pelos obsessores que nos fazem infelizes, sem compreender a nova dimensão que estes conceitos nos abrem, embora parecidos. De facto, caros amigos, apesar da semelhança, aqueles conceitos explicam realidades totalmente diferentes. Uma é fantasiosa, por exemplo, o caso do inferno, e a outra é concreta, que é este chamado umbral, esta zona transitória, esta zona vibracional, onde se localizam os espíritos de mais baixa condição moral. Todavia, alguns de nós, mesmo compreendendo a reencarnação, lidam com aqueles conceitos de forma simbólica, mas mantendo as referências dentro de nós. Isto quando tudo decorre, tal como referido, por Erasto, espírito, quando diz assim: não se deve atribuir aos espíritos o que é obra humana, mas acreditai na sua influência oculta e constante, tal como já referimos anteriormente. É a obra humana o exercício do ego, nomeadamente quando tenta esconder o eu debilitado, atribuindo a outras causas aquilo que tem de começar no próprio. Para o investigador Fenichel, estes quadros egóicos exibem, por vezes, o despudor como defesa contra o sentimento de culpa ou a coragem contra o sentimento do medo. Além do mais, caros amigos, sem a mudança íntima e estrutural que conduzirá a novos comportamentos, o que seja obsessivo contra o indivíduo permanece. A psique, nesse caso, mantém o mesmo tipo de sintonia espiritual que já terá conduzido aquele espírito em vidas pretéritas a prejudicar outros. E agora, aqueles que nós prejudicamos nos procuram para nos perturbar,
por via do pensamento. De facto, aquela lei que já falamos, a lei de causa e efeito, não nos permite ilibar de provas e expiações que nos cabe a todos viver e passar. A compreensão desta realidade ajuda-nos a desenvolver ferramentas para melhor lidarmos com a adversidade, que não deriva de azar ou castigo, mas sim de uma lei natural que atua sobre a vida do espírito. E tal, caros amigos ouvintes, e tal como sucede com as ações sobre a matéria, que são reguladas pela lei da gravidade, também as ações morais têm uma lei que regula os efeitos face às suas causas. Temos que ter em atenção esta questão. E ao compreendermos estas dinâmicas naturais da vida, ganhamos ferramentas para nos defendermos de laços espirituais indesejados. Estas, podemos dizer, estas ligações, se forem perversas, podem manipular o nosso pensamento, ou pelo menos tentarem influenciar o cumprimento do nosso destino, pois, ordinariamente, os espíritos intervêm nas nossas decisões, tal como se compreende da resposta à questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questiona o seguinte: os espíritos influem nos nossos pensamentos e atos? E eles respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que quase sempre são eles que vos dirigem. Allan Kardec define a obsessão como a ação persistente do mau espírito, mau aqui entre aspas, daquele irmão nosso que ainda ignora as leis divinas. Portanto, é a ação persistente deste mau espírito sobre outro ser. A obsessão é sempre causada por um espírito pouco evoluído ou ignorante. A afinidade ou ligação à pessoa que procura subjugar deriva das quedas morais de um em relação ao outro, dado o contexto de vivências passadas entre estes. O obsessor, caros amigos, mantém em si a ideia de vingança pelo sofrimento que lhe foi causado por aquele ou por aquela de quem agora se quer vingar. Tudo se estabelece pelo cumprimento da lei de causa e efeito. A pessoa, neste caso o obsidiado, sente as dores infligidas pelo obsessor no grau equivalente ao respectivo merecimento, ou seja, no grau respectivo às dores que causou no outro em vidas passadas. E estas serão sentidas mediante a necessidade deste, por elas, vir a modificar o seu comportamento por forma a se conciliar, a refletir, a buscar a harmonia em si, com o que o rodeia, com o divino. Mas, caros amigos, a dor é-lhe infligida à dimensão do que tem capacidade para vivenciar pela expiação. A dor é um instrumento de aprendizagem que deve incutir a pessoa à mudança íntima. A cada um, não se esquecendo que a cada um segundo as suas obras. O sofrimento é a forma como vivemos essa dor. Se soubermos compreender a origem, sermos pacientes e mantermos a resiliência como instrumento, então passaremos melhor face à dor. Sucede ainda que o ciclo de agressões entre o obsessor e o obsidiado se pode inverter entre estes ao longo de vidas sucessivas. O fim deste ciclo termina com o perdão e com a mudança de conduta pelo bem de ambos. Isto, caros amigos, implica uma alteração no campo vibratório responsável pela radiação de pensamentos. Para que isto aconteça, há que ter coragem de dar o primeiro passo. E podemos ser nós a dar esse mesmo passo. Tanto o obsidiado como o obsessor necessitam de ajuda, de amor e não de mais dor. E tal como a doença física tem necessidade de um médico para a cura, a doença moral necessita de recursos de ajuda espiritual para ser tratada. E qualquer que seja a ação espiritual persistente que faça alguém prisioneiro dos seus atos,
ultrapassados, ela só pode ser oriunda de um espírito cuja conduta não é de bem. Nestes casos, é importante o esclarecimento de ambos sobre a realidade que os envolve e as causas e efeitos desse estado de perturbação mútua. A Casa Espírita, o Centro Espírita, a Associação Cultural Espírita de Xirense, pode ser uma boa escola para ambos. Todavia, é importante entender que a ajuda espiritual nunca pode ser feita como objeto de comércio, pois a vida decorre tal como Jesus ensinou. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O tratamento, caros amigos e ouvintes, da obsessão no Centro Espírita pode ser feito primeiro a partir das palestras públicas, como é o caso das nossas Guiné-Ilha Terceira, na nossa associação às terças-feiras, na qual todas as terças às 20 horas falamos de temas diversos. Palestras que ajudam à compreensão sobre a nossa realidade espiritual, esclarecendo a pessoa e os próprios espíritos que a acompanham. Segundo, através de imposição das mãos, que nós tratamos por passe magnético, que vai ajudar na dispersão dos maus fluidos e psíquicos, magnéticos e psíquicos, e nos restabelecer da harmonia do corpo espiritual de cada um. Terceiro, também pela toma da água que é fluidificada pela espiritualidade. Tudo isto, de certa forma, tratamentos complementares que serão mais válidos quanto maior for a nossa vontade de mudança íntima. Quarto, pela leitura de bom nível, seja ela ou não espírita, para auxiliar ao equilíbrio do psiquismo, levando o indivíduo a refletir sobre a sua conduta diária e a ponderar outras perspectivas sobre si e sobre a sua relação com os outros. Por fim, pela ida às salas de trabalho mediúnico, ou seja, os pedidos que são feitos nos atendimentos fraternos, no nosso caso concreto, todas as terças-feiras às 18h30, onde tudo é feito de forma gratuita, pois dai de graça o que de graça te recebestes. Estes pedidos de ajuda são remetidos à espiritualidade, aos benfeitores espirituais da Casa Espírita. É importante notar, caros amigos, que a percepção de alívio do indivíduo obsidiado após visitar a Casa Espírita não é suficiente, porque este deve continuar a orar e a vigiar os seus pensamentos, cuidando do seu comportamento, tal como se depreende das palavras de Jesus nesta passagem. Jesus disse: "E quando o espírito imundo tem sido do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros." Isto preferido por Jesus e onde encontramos no Evangelho de Mateus. Quer isto dizer que, primeiro, se o indivíduo obsidiado se liberta do obsessor, mas não altera o seu psiquismo, fica sujeito ao retorno deste. É o que significa: voltarei para a minha casa de onde saí. E retornando à sintonia de pensamentos com a pessoa, o espírito, ao vê-la desocupada mentalmente, varrida e adornada, ou seja, na ausência de modificação nos hábitos da pessoa, mantendo esta os mesmos desejos e imperfeições, desocupada de ideias úteis e fraternas, o espírito obsessor volta, mas agora com outros tantos, para seus gozos de perturbação. Por isso diz Jesus: a quem muito foi dado, muito será pedido, pelo que há consequências gravosas para quem recalcitra no erro depois de conhecer a verdade, ou seja, depois de ser ajudado e de ter compreendido a dinâmica da vida na sua correlação entre a vida terrena, que é efêmera, e a espiritual, que é perene, que é imortal.
Não é, caros amigos, não é da verdade que devemos fugir, pelo que devemos trabalhar para a nossa modificação de comportamentos e procurar compreender a nossa realidade espiritual e as leis que sobre elas existem. Devemos fugir, sim, da ignorância, do egoísmo e da preguiça. Em João, lemos o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Temos que nos focar em factos, analisá-los e fazer um bom uso da razão. A razão ajuda a compreender a verdade e, por ela, o sentido da vida, o propósito para os nossos dias. A prática do amor ajuda-nos a dar sentido a tudo isto, aumentando o nosso bem-estar e o daqueles que nos rodeiam. Assim, caros amigos e ouvintes, da vida continua, poderemos tirar benefício do facto de estarmos mergulhados na rede das redes, que é a rede espiritual que nos impulsiona à evolução e ao bem-estar. E não me vou alongar mais. E vou-me despedir com uma pequena mensagem, só para refletirmos durante a semana, ditada por Joana de Ângeles, que diz assim: não desconsideres o valor e o poder da oração. O corpo necessita de alimento adequado para se manter. Assim também o espírito, que é a fonte de vitalização da matéria. A prece constitui um combustível de alta qualidade para a sua harmonia. Adquire o hábito de orar, incorporando aos outros mecanismos naturais da tua existência, e constatarás os benefícios disso decorrentes. Não te negues o pão da vida, que é a prece sincera e fervorosa. Agora sim, caros amigos e ouvintes, ficamos por aqui. Despedimos-nos até ao próximo sábado para mais uma rubrica A Vida Continua. Até lá, sejam felizes e façam por isso. Modifiquem condutas mentais que vos trazem sofrimento. Somos nós os construtores do nosso próprio destino. A cada escolha que fazemos diariamente, modificamos esse mesmo destino. Está tudo nas nossas mãos. Basta querer, basta a vontade de seguir agora na harmonia das leis divinas. Então, até ao próximo sábado. A Vida Continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.